Meu nome é Rafael Bousada e eu criei esse canal com o intuito e com o nome de Empreendedor Sincero. Diante da todas as situações que estamos vivendo por causa dessa quarentena, algumas pessoas acabam me procurando e perguntando o que eu estou achando disso tudo, como é que eu acho que as coisas vão ficar, como é que a gente vai superar isso e tudo mais. Primeiramente eu quero colocar que todo mundo tem dado sua opinião em relação a isso. As pessoas têm feito lives sobre diversos temas, não só sobre isso, e as pessoas estão procurando de alguma maneira sair disso de uma forma positiva. Logo, esse vídeo tem chance de superar os 30 minutos de gravação e você, com seu total direito de ir e vir, tem todo o direito de não assistir e principalmente eu vou defender seu direito até a morte de não concordar com as coisas que eu vou falar aqui. Dito isso, se você quiser continuar no vídeo, seja para poder ouvir uma opinião sincera de alguém que empreende há muitos anos, ou se quiser ouvir até o final para poder discordar de alguma coisa, você também é muito bem-vindo. As pessoas perguntam o que eu acho do que está acontecendo. Vamos lá, é muito complicado a situação. Eu analiso em primeiro lugar a sociedade, onde que eu estou inserido, porque eu tenho que pensar nela como um todo. Assim como os governantes que nós colocamos no poder têm que pensar na gente. Então, a atitude que eu pude tomar aqui na minha empresa, que é uma empresa de informática, e o vídeo como vai para o YouTube, né, eu acredito que outras pessoas de outros lugares vão acabar assistindo, mas eu acredito que mais da minha cidade, no caso, e quem me conhece. Uma das primeiras atitudes que eu tomei, obviamente, depois de deixar as coisas organizadas, a casa mais ou menos em ordem para que a gente pudesse sair, porque eu tenho certeza que não tem como alguém falar que estava preparado para isso, e eu vou comentar ao decorrer dessa dissertação de tudo que eu vou falar aqui, foi colocar a minha equipe para trabalhar home office. Hoje a maior parte dela, na verdade praticamente toda ela, se não está de home office, está de férias, porque no início foi um caos, mas é porque a gente estava se adaptando, então a gente tinha muita demanda, tanto dos clientes quanto nossas. Hoje a gente viu que a demanda reduziu muito, o que, conversando com amigos, outros empreendedores, tiveram quedas de 70% nos seus negócios, 80%, e tem gente que dependia simplesmente do movimento. É a hora que a gente substitui o fluxo de caixa pelo fluxo de pessoas, né? Eu acredito muito nisso, porque pessoas precisam de pessoas, sem dúvida nenhuma, negócios precisam de outros negócios e as empresas precisam de pessoas. E a gente se provou nisso daí quando foi necessário implementar serviço de home office para alguns clientes, através de acesso remoto, através de VPN, mas o assunto aqui não é nem técnico, não. Então, o que eu acho disso? Ninguém estava preparado para poder parar. Assim como todos os anos, todas as pessoas no final do ano colocam intenções para o ano seguinte, nós tínhamos aqui na empresa intenções de ampliação. Eu estava realizando 2 contratações, na verdade estou, né, mantendo a pessoa empregada e não pretendo desempregar ninguém, e isso é o papel também do empreendedor, pelo menos deveria ser. Manter empregos, porque gerenciar pessoas, gerenciar um negócio inclui o emprego das pessoas que a gente contrata. E a gente vai estar contribuindo, apesar de que muitos vão discordar, mas eu tenho que fazer meu negócio sobreviver. O seu negócio, até onde foi, ele dependia das pessoas que estavam nele. Se você estava mantendo essas pessoas errado, você estava matando seu negócio antes, muito provavelmente. Então, o fato das pessoas, de ter tudo que tem acontecido, talvez vai reduzir seu negócio? Vai. E assim, eu tenho falado com várias pessoas sobre
uma imagem que circulou muito de geração de valor sobre o coronavírus, pequenininho, de um lado. Eu não vou monetizar o vídeo mesmo, então o YouTube pode, porque não pode falar coronavírus no YouTube não. Ele pequenininho de um lado e do outro lado o monstro da recessão. E eu acho que a recessão é o andar para trás, ou é o óbvio, né, que poderia acontecer. Só que eu só acho que isso acontece se a gente deixar. Porque faz muito mais sentido a gente tentar ter uma estagnar, né, parar onde a gente estava, tentar continuar de onde a gente parou. Vai ser muito difícil. Mas se a gente ficar agindo com a intenção de vou pedir 90 dias para o meu fornecedor de prazo, e aí o seu fornecedor vai fazer a mesma coisa, é onde não gira. Enquanto não se começar a pagar essas contas, enquanto a gente não começar a resolver as nossas pendências, porque até esses planos do governo de adiantamento, que vai ajudar em relação ao salário, que ainda está muito obscuro ainda o que vai ser feito, ainda não foi oficializado algumas questões para a parte de ajuda financeira, tanto ao empresário quanto ao trabalhador informal, essas coisas vão atrapalhar a gente no futuro, porque não existe almoço grátis, nós vamos ter que pagar essa conta. Por mais que o juro seja pequeno, nós ainda vamos ter que arcar as consequências disso. E a gente tem que pensar nessa situação como um todo. E aí, voltando lá atrás, né, eu paralisei. Algumas pessoas foram para casa trabalhar de home office. Em alguns momentos muito pontuais, alguns membros da minha equipe têm ido a clientes fazer algum serviço, e eu tenho ido também para poder fazer atendimento em diversos locais, porque as coisas não podem parar completamente. E aí eu fico pensando o seguinte, tem hora que parece que a gente é julgado, e eu não sei quem está assistindo esse vídeo se concorda com isso, ou se sentiu isso, se foi empreendedor, pode até comentar. Parece que o fato da gente estar trabalhando, a gente está errado, porque a gente não devia estar fazendo isso. Só que existem empresas que dependem da gente, e não é só pela questão financeira. Do outro lado também existem pessoas que dependem daquela empresa para poder trabalhar. As pessoas não entendem que todo o mecanismo depende de todas as engrenagens para estar funcionando. E eu sou uma engrenagem do mecanismo, eu sou uma engrenagem de toda essa estrutura que roda. Se eu parar completamente a minha estrutura, se eu não trabalhar, se eu deixar de atender meus clientes, além do transtorno que isso pode gerar no vínculo que eu tenho de amizade, inclusive com alguns clientes, com a grande maioria, graças a Deus, eu posso prejudicar o emprego de pessoas que estão ali e dependem daquele salário para trabalhar. Não são só as pessoas que eu sou responsável direto e trabalham nas certas soluções, que é a minha empresa, mas também as pessoas que trabalham nas empresas dos meus clientes. Hoje, a gente tem, em média, 1.500 computadores administrados. Praticamente são 1.500 usuários de computadores que dependem dos computadores funcionando para executar bem as suas funções, as suas atividades nas empresas que elas trabalham. Como que elas vão fazer se a empresa em quem elas confiaram não prestar um atendimento de alguma forma? As coisas caíram muito, o movimento caiu demais. É triste você ver na rua as coisas paradas. É triste você ver comentários de pessoas que não entendem a situação. Sou super fã de quem cria campanha Compre do Pequeno, né? Mas eu sou contra o boicote que tenta ser dado. Não compre das redes grandes, elas vão sobreviver, mas o pequeno do seu bairro não. Espera lá. Tem chance mesmo delas estarem mais preparadas, ter um caixa muito mais sólido para poder manter. Mas já parou para imaginar os custos? E vamos parar para pensar em outra coisa? Essa pessoa também tem empregados, funcionários que dependem do movimento do negócio para o salário delas saírem de lá. Como a gente vai querer boicotar? Não vou falar boicote, né? Mas seria isso, vão deixar de comprar do grande para comprar do pequeno, porque o dono de uma franquia do Outback, ele não é dono da rede inteira não, ele comprou uma franquia, ele também está na luta. Ele é um empreendedor também. Por mais que o negócio dele possa ser mais rentável que o seu, ninguém merecia sofrer o que está acontecendo, porque pessoas indiretamente vão sofrer as consequências. Não adianta achar que o dono de supermercado vai ficar rico. Por causa disso, honestamente, você acredita nisso?
Porque vamos parar para pensar, uma hora o dinheiro vai acabar, as pessoas vão comprar só o essencial. Tem chance do dono de um supermercado ter perdas, porque não vai conseguir vender tudo. E a cadeia é muito maior. Lembra que eu falei agora há pouco da engrenagem? É muito maior do que a gente imagina. E a gente fica querendo julgar e criar argumentos para poder tentar suprir uma coisa que a gente quer acreditar que é verdade. E no fundo não é verdade. Todo mundo vai sofrer. Não tem uma pessoa que vai sair disso bem. Não tem como falar que alguém vai ficar mais rico e vai ficar melhor. Alguém de uma grande rede pode perder emprego. Várias pessoas podem perder o emprego, independente se ela trabalha numa fábrica pequena ou numa fábrica grande, num restaurante pequeno ou num restaurante grande. Tinha restaurante que tinha sua operação completamente física. De alguma forma foi tentando se adaptar, mas como não estava preparado antes, ele vai correr os riscos operacionais do negócio, as perdas, vai ter que aprender uma nova jornada no momento de dificuldade, que ele vai ter outras preocupações para poder tentar implementar e salvar o negócio, inclusive salvar empregos. Será que a gente não tem que parar para pensar que nesse momento a gente precisa de pensar em estratégias para o nosso negócio e parar de ficar tentando achar um culpado para o problema? Porque eu não acho que o problema do que aconteceu, da doença ter chegado, ele podia ser evitado por nenhum governante no mundo. Concordo plenamente que houve negligência de vários governos, inclusive o nosso. Falas erradas, e eu não estou aqui para discutir parte política, mas virou um ringue na internet de pessoas que querem defender a opinião delas entre o fica em casa e o volta para trabalhar, como se fosse opinião política, como se as pessoas estivessem discutindo direita ou esquerda. E não é sobre isso, é sobre a gente, é sobre pessoas, é sobre empregos, que também importam. Mas também é sobre as pessoas ficarem em casa. Eu deixei a liberdade das pessoas escolherem se iriam ficar em casa ou não, porque eu sou assim. Porque eu acredito muito que a pessoa precisa estar bem para poder desempenhar bem o trabalho dela. Se ela não estiver bem para desempenhar o trabalho, ela vai atender o meu cliente mal. E não por maldade, e sim por falta de condição mesmo. A pessoa precisa de estar preparada. As pessoas, elas são únicas, ela tem as suas vulnerabilidades, ela tem as suas qualidades, ela tem as suas inseguranças. A gente precisa de proporcionar um ambiente que a pessoa consiga se desenvolver por completo e que ela não tenha travas que impeçam ela de desempenhar o melhor do seu trabalho. Porque ninguém, por mais que você julgue que uma pessoa possa ser preguiçosa, possa ser enrolada e tudo mais, a pessoa, até sendo enrolada e sendo preguiçosa, ela quer dar o melhor dela. Ela não quer passar como um profissional ruim dentro da empresa que trabalha. Ela quer se segurar dentro do negócio o máximo que ela pode, da melhor maneira possível e prestar o melhor serviço. Ninguém quer ser medíocre no que faz. Ninguém quer ser. Por mais que pessoas achem o contrário, você vai ver que as pessoas, até na preguiça, elas se esforçam para poder fazer aquilo ali, às vezes, do jeito mais fácil. Geralmente, pessoas muito preguiçosas são pessoas mais criativas, que buscam um jeito mais fácil de fazer as coisas, mas não é porque é mais fácil e você julga que, sempre fiz assim. Se você gosta de carregar pedra, talvez o problema seja você, e não a pessoa que bolou uma solução diferente, mais prática de resolver o problema, para tranquilizar, né, a situação e para o trabalho dela ser um pouco mais leve. Não é uma questão sobre política, não é uma questão sobre fica em casa ou vai trabalhar. Tem que ser uma questão sobre a gente procurar ver o que dá para a gente fazer para a gente poder, na hora que sair dessa, que a gente fique o tempo que for preciso em casa, porque a gente não devia discutir sobre aquilo que é determinado e sobre aquilo que a gente não entende. A gente tem que pensar em estratégias para a gente sair dessa mais forte e melhores. Porque se a gente está buscando alguma coisa para os nossos negócios, a gente tem que pensar nos nossos negócios como eles estão hoje. Eu estou dando férias sim. É necessário. A gente precisa de ter pessoas
mesmo que elas não possam, nesse momento, estar viajando para a praia, porque não sou eu, patrão, ou você que também é patrão, que está cerceando o direito do seu funcionário de poder ir para a praia. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. O mundo não vai ser mais o mesmo quando isso tudo acabar. E nós estamos inseridos no mundo, nós somos parte desse todo que vai sofrer as consequências. Então não adianta achar que a gente vai conseguir ter uma férias legal, a gente vai conseguir descansar legal, a gente vai viajar para a praia. Não vai ser mais a mesma coisa. Muito provavelmente os nossos salários não vão ser mais os mesmos, as nossas retiradas, os clientes talvez mudem, mas a gente tem que pensar em oportunidades. Eu acredito num mundo de possibilidades para quem vai buscar, para quem vai ficar analisando a situação como um todo e não querendo se aproveitar, mas aproveitando o momento para poder entender melhor o seu negócio, onde se aplica e ver as ausências, as falhas que às vezes cometeu aí durante anos por causa do tempo que ficou só trabalho e não se planejou nada. São muitas oportunidades que às vezes tem. Às vezes sua empresa não está preparada para trabalhar home office. Às vezes você tem que procurar melhorar alguma coisa na sua estrutura para isso. Às vezes sua empresa não estava preparada para poder trabalhar com delivery, um restaurante. Às vezes você não estava preparado para trabalhar com condicional, caso de uma loja de roupa, por exemplo. Você pode definir estratégias que podem fazer o seu negócio bombar. E aí fica a minha abertura para isso. Quem quiser trocar uma ideia sobre qualquer tipo de negócio, para a gente pensar numa estratégia que possa ajudar você a sair disso de alguma forma, que você tire alguma lição, que você possa implementar no seu negócio, eu estou à disposição. Sempre vou estar à disposição. Você pode vir nos comentários, se quiser me adicionar no Instagram, @RafaelCerta. Lá tem meu WhatsApp, você pode conversar comigo direto. Quem me conhece sabe que eu respondo todo mundo, tiro dúvida de todo mundo e troco ideia com todo mundo. Agora, é uma questão de sofrimento, porque eu tô trabalhando porque eu preciso. Óbvio que eu precisaria de estar em casa também. Só que eu, nesse momento, eu não estou pensando só na minha vida e nem só na da minha esposa. Eu estou pensando na vida das 17 pessoas que trabalham aqui na minha empresa. Eu estou pensando na vida dos funcionários das empresas que eu atendo, que se eu puder fazer um pouquinho para que eles possam trabalhar de alguma forma, possam desempenhar aquilo que eles propuseram fazer, eu vou fazer. Então vai muito além. Eu tenho muitas contas para pagar, eu não sou muito diferente da maioria dos que estão me assistindo. Eu tinha feito um empréstimo para poder fazer um investimento bacana aqui na empresa, de questão de infraestrutura, melhorar uma prestação de serviço que a gente já tem aqui hoje, e eu não vou conseguir fazer. As coisas mudam, os planos mudam, mas as pessoas têm que entender que isso é uma coisa que acontece e você tem que pensar o que você vai fazer, porque a regra do jogo mudar, você vai parar de jogar? Não, se você gostava desse jogo antes, aprenda a jogar com novas regras. Você tem que entender que isso é um fator que pode te ajudar a alavancar o seu negócio de outra forma. Tem que tentar enxergar uma possibilidade, porque existe sim uma luz no fim do túnel. Às vezes a gente fica tão bitolado nas coisas que acontecem no dia a dia que a gente não consegue enxergar isso. Mas tem. Às vezes a gente não está preparado para tudo que vai acontecer. É pesado mesmo, você tem que ficar decidindo, fazendo conta. Para quem que você vai pagar, para quem que você não vai. Eu pretendo honrar todos os meus compromissos, pagar todos os meus empréstimos, porque eu quero fazer a engrenagem girar. E eu não condeno quem não vai conseguir, não. Se você não vai pagar e se tiver que escolher, escolha pagar quem está com você trabalhando. Pague seus funcionários. Pague seus funcionários, porque é eles que vão fazer com que o dinheiro volte para a empresa, que o trabalho aconteça e tudo mais. Esses você não pode deixar de pagar nunca. Agora, vai ter empresa que não vai conseguir.
A gente aprendeu com essa, e não tem empresa que sobreviveria a uma crise por muito tempo, tá? Por maior que seja. Não existe essa empresa que sobreviveria por anos e anos, por meses e meses dentro de uma crise. Porque sai da essência do que é a prestação de serviço, do que é o produto que ela vende. Porque a empresa, para sobreviver, ela precisa estar atuando naquilo que ela se propôs quando ela abriu. Se ela não faz aquilo que ela nasceu para fazer, não faz sentido nenhum ela ser uma empresa. E às vezes vai valer a pena ela romper um contrato, por mais que seja um aluguel caro e tem que pagar uma multa cara, porque a longo prazo vale mais a pena. Algumas coisas vão ter que ser cedidas, outras negociadas, outras vão ser perdidas, e a gente tem que estar preparado para poder entender isso. Por mais que doa, por mais que a gente não entenda, a gente vai ter que aprender a lidar agora de uma outra maneira. Era isso que eu queria falar, não sei nem por quanto tempo que eu falei, deixa eu ver aqui. Falei menos do que eu imaginava, não chorei. Eu estou verdadeiramente emocionado por estar gravando, porque era uma vontade que eu tinha. Obviamente não era para falar sobre isso, mas eu acho que faz jus ao nome do que eu escolhi pro canal, né? O Empreendedor Sincero. Não seria esse o primeiro vídeo que iria sair, mas o momento pede um vídeo que eleve de alguma forma aquilo que alguns empreendedores querem fazer. Se você acha que você precisa de trabalhar, trabalhe, mantenha o seu negócio de pé, mas respeite a saúde das pessoas que estão com você, as opiniões, os anseios das pessoas. Foi a primeira atitude que eu tomei aqui, foi fazer uma reunião, foi analisar o que tinha que ser feito. Algumas pessoas estão entrando de férias, mesmo antes, elas não querendo, mesmo não querendo ficar em casa, porque não tem o serviço para poder ser feito. A gente não tem o que fazer nessas horas. E a gente está num jogo que a gente está aprendendo uma regra nova todo dia. Não existe faculdade nenhuma no mundo para o empreendedor, por mais informação, mestrado, doutorado, administração, contabilidade, economia que o cara tenha, que ele estava preparado para uma situação como essa. Porque o jogo vai mudando e a gente tem que aprender a jogar com essas novas regras. Então, assim, fico feliz de poder estar gravando, de poder estar dando a minha opinião de alguma forma. Espero que eu ajude e que de alguma forma eu possa ter tranquilizado as pessoas que estão assistindo, as pessoas que às vezes têm a mesma opinião, têm medo de expor. Tem jeito de dar opinião de uma forma diferente, mas assim, vai ter gente que não vai concordar comigo, e isso sempre tem. Espero que a maioria das pessoas tenha assistido o vídeo todo para poder, antes de concordar, né, ou discordar do que eu estou falando. Eu não estou falando que tem que trabalhar e não cuide da sua saúde, cuide sim, mas se você precisa de manter seu negócio em pé, você é empreendedor, dono da empresa, busque uma estratégia para manter o seu negócio de pé. É isso que eu estou falando. Se a sua empresa consegue trabalhar home office, coloca todo mundo trabalhar home office. Se a sua empresa precisa de criar uma estratégia para delivery, coloque cuidando da saúde, da segurança das pessoas que estão com você, conversando, entendendo, porque as pessoas precisam também dessas estruturas e as pessoas estão com muito medo. As pessoas têm muito medo porque a incerteza, ela machuca a gente. A gente não sabe o que a gente vai fazer com as coisas que a gente já assumiu previamente. São sonhos que são jogados para frente, são formaturas de pessoas que iriam formar, mas agora não sabem quando elas vão formar. São pessoas que às vezes estavam planejando fazer uma viagem, de tirar umas férias de um jeito, e agora ela não vai ter nem férias mais, porque ela já tirou todos os dias que ela tinha direito. Mas pense, se você é funcionário, pense que se o seu emprego se manter, vai ser maravilhoso, você vai participar da reconstrução da sua empresa que você trabalha, da sua cidade onde você mora, do seu estado. Você vai ser um herói. A verdade é essa. Quem quiser sobreviver de verdade agora vai estar sendo o herói desse jogo. No final, nós vamos ser todos vencedores, sem dúvida nenhuma. Fica aqui meu abraço. Valeu, até mais.